A paz do Senhor a todos. Nós vamos estudar nessa oportunidade lição 7 da revista do CETEMIT para a Escola Bíblica Dominical, Jovens e Adultos, cujo tema é: por que Satanás não tem mais perdão? Uma pergunta que se faz e que originou esse estudo dessa semana. É uma tentativa nossa, da melhor forma possível, de dar uma resposta para essa pergunta, que acontece tanto nos meios cristãos como fora dele. Por que essa pergunta? Por que essa dúvida? E nós vamos trabalhar em cima disso. Vamos pedir a Deus que nos oriente. Santo Deus, nós oramos ao Senhor nesse momento, trazendo cativo ao trono da graça os nossos pensamentos para que o Senhor nos instrua. A suma do que pedimos é: tanto quanto o Senhor trabalhou pela ação do Santo Espírito naqueles que escreveram os textos sagrados, tanto quanto o Senhor trabalhou para que eles chegassem até nós, nós pedimos ainda mais um pouquinho de graça e misericórdia para que o Senhor faça com que esse texto entre em nós e diga para nós aquilo que o Senhor está dizendo. Abra o nosso entendimento para a Tua palavra. O Senhor diz, nós que muitas das vezes não entendemos. Neste momento nós oramos para que entendamos os textos sagrados e que eles nos orientem para o tempo da nossa peregrinação até o glorioso dia de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a nossa leitura. Nós vamos ler o texto-chave que diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 9. A verdade teológica é uma inferência. Diz: desde os primórdios da criação, o ser humano, criado por Deus, tenta ser Deus para si mesmo, a ponto de usurpar ser o próprio Deus. Mesmo sem possuir os atributos necessários, mas aspirando ao trono, vive uma luta que ainda não chegou ao fim. Dito essas duas partes, nós vamos falar agora sobre a leitura bíblica semanal. Para segunda-feira foi separado o texto de Gênesis 11, de 1 a 9, que fala sobre a Torre de Babel, onde os homens resolveram construir uma torre que tocasse os céus na mentalidade deles, e isso era ao contrário do que Deus tinha mandado eles se espalhar e povoar a terra. Mas eles se ajuntaram e constituíram uma confederação muito forte, e esse objetivo era peitar a Deus. Chega-se a cogitar que o objetivo da torre era para que Deus não os pudesse matar mais por meio de um dilúvio. Então nós vamos fazer o que nós queremos e não tem como Deus nos atingir com dilúvio. Para eles, a maior manifestação de poder de Deus era por meio da água. E aí eles teriam um modo de sair e continuar pecando. Daniel 4, do 19 ao 37, é o texto separado para terça-feira. E vai falar sobre o sonho de Nabucodonosor, quando ele sonhou com uma grande árvore, e que ela foi cortada e deixava o seu tronco na terra. E ali, esse trecho, a partir do versículo 19, é a interpretação dada por Daniel para Nabucodonosor, e até o texto bíblico vai chamar Daniel aqui de Beltesazar, que é o nome que Nabucodonosor pôs nele. Ele vai falar: olha, rei, essa árvore é você. Deus é que te colocou onde você está hoje, e se você não der glória a Ele, você vai ser cortado, você vai ficar como um animal, vai passar de ti o seu juízo. Mas que Nabucodonosor esqueceu, porque meses depois ele está se vangloriando de quem ele era, e ele ouve uma voz que diz: passado de ti foi o reino. E ele começa a ter um comportamento de um animal. Ele inclusive vai comer capim, vai ficar pelos campos à noite, tomar sereno, né? E ele vai ficar assim por 7 anos. E depois de 7 anos, então ele olha para o céu e vem o juízo, e ele começa a louvar a Deus. Então o seu juízo se refaz e ele volta. Os seus grandes vêm, né, e levam ele de volta para o trono.
Você observa que nessa queda do homem e retorno para o trono, você observa que o que acontece ali é que o reino realmente pertencia a Deus. Porque como pode um negócio desse? Né? Leia aí no texto bíblico. Quarta-feira, Daniel também 5, 18 a 31. Agora o herdeiro do trono chama-se Belsazar. Nabucodonosor já não existe mais. Aliás, não está podendo governar mais. E o herdeiro se chama Belsazar. E ele faz uma grande festa. E na sua festa, com seus maiorais, com mulheres, enfim, não sei se esposas, a Bíblia diz concubinas e por aí assim afora, ele manda buscar os objetos, os utensílios do templo tirado lá de Jerusalém por Nabucodonosor, para beber, para fazer a festa dele e dar honra aos seus ídolos. Mas o que vai acontecer? Vai se ver uma mão escrevendo na parede 4 palavras. E ele não sabe o que vai acontecer, ninguém entende, fica todo mundo atordoado. Então é chamado Daniel, já uma pessoa de bastante idade, e Daniel vai dizer: olha, você sabe o que aconteceu com seu pai, e você fez pior. O reino passou de você, Deus já tomou o reino e vai dar a outro, tá? E nesse texto está escrito que naquela mesma noite, né, a cidade foi invadida, Belsazar foi morto e o reino passou a ser dos medos e dos persas. Então aconteceu mesmo. O texto para quinta-feira é Ezequiel 28, de 1 a 10, e para sexta-feira é Ezequiel 28, de 11 a 19, um logo em sequência ao outro, tá? Que vai falar uma profecia contra o rei de Tiro, né? Onde o rei de Tiro ele é tido como uma pessoa que está acima da condição humana normal, mas ele se acha Deus. Mas quando ele é invadido, ou o seu território é invadido, ele é morto como um homem comum. Então é algo que ele mesmo vai entrar em colapso. Mas ao mesmo tempo, no texto, principalmente dos versículos 11 em diante até o 19, vai falar que ele era um querubim ungido. E isso traz uma certa dúvida, onde se questiona, se supõe que Satanás, tal como nós vemos na Bíblia hoje, ele foi realmente criado por Deus, um ser perfeito, e ele se rebelou. E ele foi precipitado do seu lugar, porque ele quis ser Deus no lugar de Deus. Tá? 1 João 2,18 vai falar sobre anticristos. João fala: filhinhos, é chegada a última hora, e por ser já esse tempo, a última hora, muitos anticristos se têm levantado no mundo. Anticristos, não fala o anticristo, fala anticristos, que são pensamentos, pessoas que agem como se Deus não fosse Deus. Eles agem contra Deus e seu Cristo. É o pensamento contra a necessidade de arrependimento, reconhecimento de que Deus é Deus, reconhecimento de que a salvação pertence a Deus. Primeiro, que eles não reconhecem que precisa de salvação. Segundo, tem que reconhecer que a salvação pertence a Deus, e Deus dá a salvação por meio de Cristo, tá? Então isso tem que ficar bem claro nessa lição para a gente. Nós vamos precisar desse assunto aí. Então, agora nós vamos ler a leitura bíblica congregacional. Deixei ela por último porque é ela que a gente lê no domingo. Então nós lemos de segunda a sábado, agora nós vamos ler o do domingo. Isaías 14, 1 a 4 e do 12 ao 15. Diz assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e o porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão coelhos estranhos, se achegarão à casa de Jacó. E os povos receberão e levarão os seus lugares, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores.
Acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei de Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então esse é o texto, e logo a seguir vamos então para a elucidação textual, que é uma passada rápida sobre o texto. Diz assim: Deus promete que ainda se compadeceria do seu povo, a profecia de antes do cativeiro babilônico, e ainda o elegeria com a restauração de sua soberania nacional. E os povos se achegariam a ele nesse tempo e o acompanhariam aos seus lugares. Esses povos seriam seus servos e servas, e Israel dominaria sobre os seus opressores. Para esse tempo está preparado o edito contra o rei da Babilônia. Sua opressão terminou e sua cidade exatora acabou. Em uma linguagem poética, o rei de Babilônia é comparado à estrela da manhã ou da alva, por ser vista e conhecida por todos, já que ele conquistara quase todo mundo conhecido de sua época. Tais façanhas militares e econômicas fizeram com que o rei em questão se comparasse a Deus, fazendo menção até onde se pensa ser o trono de Deus, como sendo seu alvo para se assentar acima das nuvens e estrelas de Deus, sendo semelhante a Deus em poder e majestade. Mas está reservado um juízo para quem assim procede, mesmo que somente em pensamentos. Então fica bem claro aqui que Deus conhece os nossos pensamentos. Está em outros textos que Deus conhece os nossos pensamentos antes que eles se tornem palavras audíveis, antes que saia da nossa boca. Então, Nabucodonosor podia pensar em ser Deus por causa do tamanho do seu império. Ele mostrava isso pelas suas palavras, pelos seus gestos. Mas quando eu excluo Deus dos meus pensamentos, quando eu digo que Deus não é Deus no meu pensamento, e quando fica patente, Deus conhece o nosso ser, que se eu tivesse poder eu faria isso, então eu sou como Nabucodonosor, tá? Por isso que há um juízo reservado para quem assim procede, mesmo em pensamentos. Muitos pecados não serão conhecidos porque eles não foram executados, mas eles foram acalentados no coração, lá nos pensamentos, e nunca houve arrependimento. E isso é um pensamento semelhante ao de Satanás. Você não pode dizer que foi Satanás que fez, é humano, mas é semelhante, tá? Você vai precisar dessa informação mais à frente. Introdução, agora a introdução da nossa lição. O texto escolhido como tema, como principal desta lição, traz interpretações diversas em sua análise pelos diversos segmentos teológicos. A análise literal mostra que se trata do poderio babilônico que estava em ascensão e seria uma potência mundial sem limites quanto ao modo de tratar com os povos subjugados, sem direitos humanos. Ninguém ia questionar direitos humanos com Nabucodonosor, né? Não tem como. A referência à estrela da alva é vista como uma comparação de intensidade, de esplendor e notoriedade por parte da maioria das pessoas, e as maquinações do coração do rei são coisas que acontecem normalmente quando se pensa na superioridade adquirida. Quando se faz uma interpretação não literal, normalmente se atribui a Satanás a posição ocupada ora pelo rei da Babilônia, ora pela própria cidade de Babilônia, e até mesmo pelo rei de Tiro, em Ezequiel 28, de 1 a 19, que fez parte da nossa leitura semanal. Esse segundo texto traz ainda mais dificuldades pelo fato do rei ser comparado com alguém ou algo acima da nossa compreensão, mas note-se que da mesma pessoa é dito que ela não é mais sábia que Daniel e que nenhum segredo se esconderia dela, tá? Então Daniel ficou sabendo de coisas tremendas que o homem não teria condição de saber se Deus não revelasse.
E o texto pergunta para essa pessoa: és tu mais sábio do que Daniel? Será que eu não consigo esconder nada de você? A pressuposição inferida desses textos é que Satanás era um anjo acima de todos os outros e que ele se revoltou contra o Criador e levou muitos anjos com ele nessa empreitada e perdeu a guerra com Deus. Está em Apocalipse 12, parte A e B do versículo 4. E os anjos que permaneceram fiéis. 1 Timóteo 5,21 vai falar de anjos eleitos. Após perder essa batalha, esse anjo que abandonou o seu domicílio ou ministério foi precipitado do céu e não pôde mais voltar ao seu estado original, tendo recebido como seu lugar o inferno. Nossa posição é que destes textos de Isaías e Ezequiel citados não podemos inferir que se refiram a Satanás, uma vez que se cita até os corpos físicos dos reis mencionados. No contexto são citados filhos e netos. Mas o que leva a essa constante aversão entre Deus e Satanás, de forma que não se menciona perdão por este por parte daquele em toda a Escritura? Ou seja, Deus não perdoa Satanás. Vamos entender o que possibilita o perdão de Deus, as atitudes de Satanás e a sua natureza. Então, vamos basear em 3 pontos. O que possibilita o perdão de Deus, ponto 1. As atitudes de Satanás, que é o ponto 2. E a natureza de Satanás, que é o ponto 3 das nossas inferências aí, certo? O que possibilita o perdão de Deus? A Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia, Efésios 2,4. Atributo esse que o leva a não dar literalmente aquilo que o desobediente merece. Ou seja, a misericórdia de Deus nos dá a graça, nos dá a bênção, por assim dizer, de Deus não dar aquilo que a gente merece. Então, misericórdia é isso. Deus não te dá o que você merece, a morte. E a graça é Deus te dar aquilo que você não merece, que é a vida, o perdão. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas sejam salvos. Daí sua longanimidade, está escrito em 2 Pedro 3,9. Deus não quer que as pessoas se percam, mas que todos se salvem. Se Deus revela isso de si, o que impede o perdão necessário para restabelecer o ser ao seu lugar original nos planos divinos? O que impede? Em Ezequiel 18,33 é ordenado o arrependimento para que se viva, e em Ezequiel também 33,11 é ordenada a conversão dos maus caminhos e do próprio ser criado para que não morra. Conversão, retorno. Morrer é ser afastado eternamente de toda a bondade de Deus e dos benefícios da sua presença. Arrependimento é mudança total de mente, de mentalidade. Está em Romanos 12, parte B do versículo. É a negação de si mesmo, Marcos 8,34, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. É um processo doloroso que pode ser comparado ao arar a terra, que estava em descanso, para que venha a ser produtiva. Arar a terra, passar o arado, machucar a terra, para poder colocar ali as sementes, para os nutrientes necessários. Arar a terra é necessário para a oxigenação da terra. Então é um processo doloroso, tá? Ou ao circuncidar do coração, Jeremias 4, 1 a 4 fala: vocês transformaram a circuncisão que eu dei como se fosse uma coisa mágica. Pronto, fez a circuncisão do prepúcio, já está garantido. Mas não foi esse o objetivo, muito pelo contrário. Deus quer uma circuncisão do coração, ou seja, voltar-se dos seus maus caminhos para Deus. Arrependimento também é confissão de pecados pessoais. Sem confissão não houve um verdadeiro arrependimento, tá? Um maior exemplo aí, Salmo 51, 4, e outro exemplo que nós usamos muito, 1 João 1, 9, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, nós temos que estar sempre nessa ideia. Ele é fiel e justo porque Ele é fiel e justo a si próprio, porque Ele prometeu que perdoaria, tá? Ele não é fiel a você, não. Ele é fiel a Ele. Ele prometeu que se houvesse esse coração em nós, esse arrependimento, Ele perdoaria, tá?
Bom, então nós aprendemos que conversão é voltar-se, é demonstrar que o arrependimento aconteceu e está produzindo o retorno ao caminho bom ou do bem. É viver de forma a agradar ao Criador que pode perdoar. É deixar um caminho de trevas, falta de conhecimento e de presença de Deus. É vir para um caminho de luz, onde Deus está e ensina seus propósitos para o ser que criou. Quais são as atitudes de Satanás? O ponto 2. A Bíblia afirma que Satanás é mentiroso, é homicida e mentiroso desde o princípio, sendo até denominado de pai da mentira. E quem fala mentira é filho dele. É João 8,44. A parte dos homicidas e mentirosos na eternidade será o lago de fogo. Essa é uma promessa muito clara, tá? Esse soa, nem como uma ameaça, é uma promessa mesmo que vai ser cumprida. Apocalipse 21, 8 e 22, 15. Aliás, quando nós falamos em promessa, é interessante que os juízos têm o mesmo tom como sendo uma promessa. E os ímpios, eles andam no caminho, faz exatamente como é para fazer para ganhar aquilo. E aqueles que se dizem justos não deveriam fazer exatamente aquilo que se deve fazer, como quem tem a promessa da vida eterna? Porque o caminho da impiedade conduz ao prêmio da impiedade. Mas o prêmio da justiça só é alcançado no caminho da justiça. E não porque eu tenho uma atitude mental positiva de que eu vou ter o prêmio, mesmo que o meu caminho não seja o da justiça, do prêmio. Nós temos que prestar atenção sobre o nosso cristianismo, né? Sobre aquilo que nós vivemos como cristianismo, que parece mais uma atitude mental positiva, né? Um positivismo, como se fosse do que realmente uma vida de justiça requerida por Deus, como se fosse, como é a ordem aqui em Jeremias 4, a circuncisão do coração. Satanás age com engano, e tal atitude é tida como sendo contra si mesmo, por ser ele a verdade, é contra Cristo, por ser ele a verdade em si mesmo. Então, ele vai agir de forma mentirosa, ele vai negar a Cristo, ele nega que Cristo é quem ele diz que é. Mas isso está em 2 João 7, segunda carta de João, versículo 7. Mas em João 14,6, Evangelho de João 14,6, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Satanás nega que ele é, que Jesus é quem Jesus diz que é. Aí é uma questão de escolha. Quem o acompanha na prática do engano é também chamado de seu filho, de filho do diabo, Atos 13:10. Ele é criador de ciladas, Efésios 6:11. Ele é dissimulado, 2 Coríntios 11:14, dissimulado, e criador de seguidores nessa prática da dissimulação, do engano, de capaz de se transformar até em anjo de luz. Isso está em 2 Coríntios 11:14 e 15. Outra característica satânica é ser adversário com o intuito de sempre maldizer da obra de Deus. Isso está em 1 Timóteo 5,14, e é bom ler esse versículo também. Você vai observar que ele vai mostrar que o homem, as pessoas, dão oportunidade a Satanás de maldizer. Então fica aí o lembrete, como eu já fiz o lembrete sobre a promessa acima aí. E se possível for destruir, ele anda, como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. O objetivo dele é destruir a obra de Deus, tá? Ele é também o acusador de nossos irmãos. Isso é fantástico. Está em Jó 1, de 9 a 11 e 2, 3 a 5. E ele faz isso, acusar os nossos irmãos diante de Deus de dia e de noite. Isso está em Apocalipse 12, 10. Então, querido, você já tem um acusador, tá? Que trabalha dia e noite. Ele te acusa diante do maior juiz. Então, nós temos que andar mesmo de forma que o juiz não veja maldade em nós, tá? Nós temos que andar de tal forma que nós não temos. Então você observa o que é que possibilita o perdão de Deus, e você observa as atitudes de Satanás. Você observa que ele não tem uma atitude que possibilita o perdão de Deus, tá?
A pergunta é, por que Deus não perdoa? Mas olha as atitudes do bendito aí, tá? Olha o que ele faz. Vamos lá. Ponto 3. A natureza de Satanás. Para que a salvação proveniente do perdão divino, concedido por graça divina, mediante a fé que só Deus pode fazer isso, manifestada pelo ser que pretende ser salvo, seja experimentada, é necessário que sua natureza seja mudada. Então, para que a salvação que vem lá do perdão de Deus, concedido por graça mediante a fé, só isso, tá? E essa fé, só Deus pode fazer isso, tá? Manifestada na pessoa que pretende ser salvo, então ela tem que ser experimentada, é necessário que sua natureza seja mudada. Tudo que foi criado tem uma natureza, ou pertence a um reino, seja este reino animal, vegetal ou mineral, falando das coisas físicas. Sabemos que há também a criação dos seres espirituais, um reino à parte dos anteriores. Quando Jesus instrui Nicodemos com vistas a alcançar a salvação, diz que é necessário que ele nasça de novo. João 3,3. Este novo nascimento, não físico, implica uma nova natureza, ou seja, na regeneração. 2 Coríntios 5,17, ser uma nova criatura. O ser morre no reino antigo e nasce novamente em outro reino. Não há como mudar de natureza sem que a antiga natureza seja desfeita. E isso não acontece se não houver uma decisão nesse sentido. Então, nós temos que entender que para se mudar de natureza, até no reino físico, é preciso que o ser deixe de ser de um reino e tem que morrer para ser refeito em outro reino. Nós poderíamos citar alguns exemplos, né, da natureza. Mas veja bem, quando Nicodemos vai conversar com Jesus, ele faz elogios a Jesus, coisa e tal, parece que Nicodemos está entendendo. Mas Jesus vira para ele e fala, olha, é necessário te nascer de novo. Ou seja, você não pode carregar esse reino corrompido para dentro do reino de Deus, não tem jeito, você tem que morrer para esse reino e nascer uma nova criatura. Isso é algo tão interessante, moço, porque a morte encerra tudo, né? A morte encerra tudo. Então a morte encerra as dívidas, a morte encerra a contenda, a morte encerra a história. E a salvação é algo totalmente outro, é totalmente diferente da vida, da corrupção, indo em direção à condenação. Por isso que é necessário nascer de novo. Vai começar tudo, é outro, não tem remendo a ser feito. Por isso que Jesus vira para Nicodemos e fala, necessário te nascer de novo. Continuando, o ser em questão parece não estar nem um pouco interessado em negar sua natureza. O ser em questão é Satanás. Ele acredita que um dia vai destronar Deus. Ele acredita. Ele tem certeza disso que ele vai conseguir. Ele sempre age nesse sentido. Ele instiga a humanidade contra Deus e tentou a Jesus no deserto. Mateus 4, de 1 a 11. Ele não tinha medo nem de tentar Jesus. Aqueles que lhe derem ouvidos podem assumir sua natureza de tal forma que nada mais poderá ser feito para que sejam salvos da condenação eterna. Então, vai chegar um ponto que não tem mais jeito. Isso está lá em Apocalipse 19, 20. O Satanás e os seus principais agentes vão estar no lago de fogo, e aqueles que lhe derem ouvidos também vão seguir, e vai ser uma segunda morte, né? Uma morte que não tem mais solução. Ele age infiltrado na igreja para perverter a sã doutrina que pode levar os perdidos à fé salvífica. Ele trabalha nisso, 1 Timóteo 4:1. Sua natureza o leva a persistir no que faz, acreditando que um dia vai conseguir seu intento. No fim dos tempos vai lutar contra Deus com um exército enorme de pessoas que lhe darão ouvidos, mesmo depois que souberem que ele cumpriu uma pena de 1000 anos e que nesse período os seres humanos foram beneficiados. Apocalipse 20, de 1 a 3 e também de 7 a 10, dentro de Apocalipse 20. Então já está predito que essa natureza contrária a Deus por parte de Satanás não mudará. Está predito que essa natureza contrária a Deus por parte de Satanás não mudará.
tá? Então Deus, na sua presciência, sabe que isso não vai mudar, certo? Então, vamos lá. Conclusão. Algo acontece na natureza do ser quando este desobedece a Deus, e somente Deus pode reverter este quadro. Isso ele faz eficazmente por meio de Jesus, que exige o retorno da obediência como a natureza recriada no ser perdoado. Então, o ser perdoado vai ter uma natureza de obediência. Satanás não aceita seu erro. Ele sempre age como se Deus fosse fraco e ele forte. Para ele, ser forte é desprender do jugo do Criador. Nessa carreira, ele vai até o fim. Então, na mentalidade satânica, na sua natureza, ele acredita que ser forte é lutar contra aquele que domina. Ser forte é lutar contra o que está estabelecido. Ele não se acha, ele diz que essa questão de se submeter a Deus, que é pregado na Bíblia, é para os fracos. O ser humano se comporta como um fraco quando ele se submete a Deus. Ele aceita. E para ele, forte é ir contra, é mudar as coisas. Então, nessa luta para provar a sua teoria, ele vai até o fim. Ele vai lutar aí, ele vai continuar, ele não muda, tá? Não devemos questionar se Deus não o perdoa, mas sim observar que ele não desiste de se opor a Deus. Atitude que ele mesmo sabe que vai lhe custar caro. É extremamente triste que seres humanos com tantos avisos comprovados pelas profecias e seus cumprimentos, pelos milagres e pela história, ainda percorram obstinadamente a mesma rota de autodestruição. Dá um conselho de louco aqui. Ao invés de questionar por que Deus não perdoa Satanás, vai lá e vê se convence Satanás a pedir perdão, a mudar a sua característica. É um negócio complicado. Essa pergunta é uma pergunta que quer duvidar da bondade de Deus, da justiça e retidão de Deus, mas ao mesmo tempo quer comparar a Deus com os seres ínfimos, os seres degradantes. É o que acontece quantas vezes quando se questiona o poder que está trabalhando e pessoas vis assumem o poder porque acham que aquele tem erros, e quando você vê, a vileza do questionador é muito maior do que qualquer erro dos que foram questionados, mas isso leva anos para consertar uma história dessa, tá? Então, nós devemos fazer de tudo para deixar a nossa mente ser trabalhada pela palavra de Deus ao invés dessas filosofias. Mas a gente trabalhou aí para tentar responder, tá? E dizer que não tem jeito. Mas esse não tem jeito é a partir do próprio, porque, por exemplo, Deus não consegue perdoar nenhum ser humano que não queira perdão, tá? Deus não consegue mudar uma natureza de um ser humano que não queira ser mudado. Deus não consegue salvar quem não quer ser salvo. Seria mais fácil dizer assim, a gente está aqui esse tempo todo, que seria muito mais fácil dizer assim. Mas falando em natureza, eu quero, não está na lição, eu quero trazer aqui para nós. E tem umas calopsitas ajudando a gente aqui a estudar, tá? Ela gosta da filmagem. Nem que seja a voz delas vai aparecer. 2 Pedro, capítulo 1, diz assim, versículo 2, alguns versículos aqui, para nós entendermos essa questão da natureza. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Olha da onde a graça e paz vão ser multiplicadas. Ele vai continuar dizendo: o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento da glória, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Duas vezes está falando conhecimento. E conhecimento na Bíblia aqui não é só saber que existe, é ter comunhão, ter vivência, tá? Ter amizade, acaba tendo intimidade, aceitação. Olha só, versículo 4 agora. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas,
para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, desse modo, conhecendo, andando com Ele, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Lembra que eu falei? Olha, quem diz que é da justiça, quem quer o prêmio da justiça, tem que andar no caminho da justiça. E se você quer essas promessas de justiça, então você tem que ter esse conhecimento de Deus, que te traz graça e paz multiplicadas. Mas esse conhecimento que vai trazer também a promessa é um caminho. Não é uma filosofia, é um caminho a ser seguido, tá? Então veja bem, para que por elas, essas promessas, nós nos tornemos participantes da natureza divina. Então, os salvos terão participação na natureza divina. E essa participação começa aqui na terra. Por quê? Ele vai dizendo, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então dá a entender que isso já está acontecendo. Isso não vai acontecer só no futuro, tá? A corrupção que pela concupiscência há no mundo. Agora eu te pergunto, essa corrupção ela vem por uma mágica, algo assim, ou um processo humano? Que aqui está falando concupiscência, é algo praticado pelo ser humano, tá? Ao mesmo tempo que ele nos chama para algo humano, conhecimento com Deus, que nos faz adentrar na natureza de Deus, participar dela, assim também ele diz que a concupiscência, e isso é algo humano, nos traz a corrupção, tá? Então, ele vai dizer coisas que vão fazer parte disso aí. Ele fala, por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, andar no caminho da justiça exige diligência, porque senão você escorrega facinho para fora dele. Acrescentai a vossa fé, a essa intimidade com Deus, a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Tá? Então, é uma mudança mesmo de natureza. É uma mudança total de natureza, não tem outro jeito. Então, isso você não vai encontrar no adversário. Ele não aceita. Mas fica aí, né, o nosso trabalho para responder. A pergunta, ela merece uma resposta, tá? E a resposta que nós temos pela Bíblia é essa: não haverá perdão para quem não quer perdão. Tá? A pergunta ela é pertinente, embora a gente falou assim que o modo mais fácil de responder é invertendo a pergunta, né? Por que o Satanás não quer perdão? Ele não quer, é a natureza dele. Ele é Satanás, ele é adversário, ele se tornou isso. E isso é muito importante a gente observar, o se tornar isso. Ele se tornou isso. Que isso pode ser trazido para nós, seres humanos? A Bíblia diz, olha, aqueles que adoram os ídolos de ouro, de prata, de pedra, semelhante a eles, a esses deuses, se tornem aqueles que os adoram, semelhantes a eles. Então, cuidado com a prática daquilo que agrada a Satanás. Isso te faz um adorador dele, ainda que inconsciente. E a rejeição de Deus, de Cristo como Salvador, naturalmente se forma nós seremos, a pessoa que faz isso será um dos anticristos que João está se referindo na sua carta, que nós lemos na leitura do sábado, na leitura do dia de sábado. Então, ele se torna semelhante a esse, em 1 João 2,18. Então veja bem, se isso acontece, a pessoa está se tornando totalmente contrária a Deus. A prática vai fazendo com que a pessoa assuma a natureza satânica. Ele faz o que Satanás gosta. Por exemplo, o mentiroso.
Se Jesus fala que o mentiroso é filho do diabo, né? Paulo vai falar, não, o mentiroso, filho do diabo. E Jesus fala, olha, o diabo é o seu pai, porque ele é mentiroso desde o princípio. Então quer dizer, quem pratica mentira é filho dele. E o filho tem a natureza do pai, ora. Então o Senhor está falando, pela prática humana acontece algo complicado, tá? Complicado. A pessoa, ele adquire a natureza de alguém indesejável. Então, nosso desejo é que a resposta atenda à necessidade, acrescente um pouquinho mais e que todos nós possamos observar que este é o caminho. O que Jesus apontou é o caminho. Não tenta sair para o outro lado, não vai dar certo, você não tem poder para isso. Por exemplo, o dinheiro, ele é necessário para a nossa vida aqui. E o dinheiro representa o seu trabalho, que você converte naquilo que você precisa. Você pode parar de trabalhar? Se você não pode, então, ou você pode nunca ter trabalhado. É um negócio muito complicado. Você precisa para a sua subsistência trabalho, nem que seja o trabalho de levantar, de cuidar da saúde, você precisa. Senão, de se alimentar, senão você está com maus lençóis. Então, são coisas que a gente não pode mudar em relação a nós mesmos. Nós não podemos impedir o amanhecer nem o anoitecer. Por que com a palavra de Deus é o contrário? A gente quer impedir porque quer impedir. Isso faz parte de uma natureza satânica, tá? Ainda que sejam pessoas, mas esse pensamento é próprio dele. Por isso que Jesus já usa uma das qualidades dele. Ele é mentiroso, ele peca desde o princípio. Então, quem pratica mentira é filho dele. Então ele já amarra lá no princípio, e o filho tem a mesma natureza. E a natureza de Satanás, ela não se arrepende, ela não deixa, ela não se entrega para morrer, para renascer, tá? Uma outra natureza, não aceita. Então esse é o motivo, e nós observamos que quando nós pregamos o Evangelho e as pessoas falam não para Jesus, é isso que elas estão fazendo, tá? Mas graças ao Senhor que mudou a nossa natureza, que nos abriu os nossos olhos para o entendimento, para que a graça e a paz nos fossem multiplicadas e a nossa natureza fosse mudada. Deus abençoe e que a palavra de Deus fale profundamente no seu coração. Amém.